Olá, você que nos assiste pela internet, é um prazer estar aqui com vocês para esse estudo. E hoje nós vamos estudar um texto chamado A Grande Comissão, registrado em Mateus, no capítulo 28, dos versos 18 ao 20, e também em Marcos, capítulo 16, verso 15. Existem algumas passagens no Novo Testamento que são chaves para a compreensão daquilo que Deus deseja que façamos enquanto comunidade organizada, a igreja, a comunidade organizada. E uma delas é exatamente estas passagens que eu mencionei, que, como eu já disse, é chamada a Grande Comissão. E há alguns aspectos nesta passagem que mostram por que ela é fundamental para a compreensão da vontade de Deus a respeito da missão da igreja. E nesse momento nós vamos ler essa passagem de Mateus e logo depois a gente vai orar e vamos dar continuidade ao estudo. Mateus capítulo 28, e a gente vai ler dos versos 18 em diante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de lermos a Tua Palavra e agora nós vamos estudá-la. Que o Teu Santo Espírito possa aplicá-la em nossos corações para que possamos compreendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Nesta passagem, Jesus estava orientando os discípulos a respeito do que o próprio Jesus esperava deles. E o que Jesus esperasse, ou esperava que eles fizessem da tarefa que ele mesmo, Jesus, lhes tinha ordenado. Embora a tradução que nós acabamos de ler para o português aqui em Mateus pareça conter duas ordens, dois imperativos, ide e fazei, na verdade ela contém um único imperativo: fazei discípulos. Este imperativo, esta ordem, revela que o objetivo maior da existência da igreja enquanto comunidade organizada é fazer discípulos. E aí nós vamos compreender melhor o texto se nós pensarmos em uma única ordem e as várias atividades que farão com que cumpramos esta ordem de fazer discípulos. E é nessa linha que nós vamos trabalhar neste estudo. Quais são as atividades que a igreja precisa fazer para o cumprimento desta missão, desta ordem, fazer discípulos? E a primeira atividade através da qual a igreja faz discípulos de Jesus é a evangelização. Denominamos evangelização o ato de apresentação do evangelho seguida pelo convite de arrependimento e fé. Esta atividade ela enfatiza pelo menos no registro de Marcos, a gente leu o registro de Mateus, onde no registro de Marcos a grande comissão diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Fazer discípulo de Jesus significa
inicialmente aproximar as pessoas dele. O pressuposto aqui é óbvio, né? Desta afirmação é que no estado decaído, todos os homens são naturalmente inimigos de Deus e precisam se reconciliar. Eles precisam ser reconciliados com Deus. E é o que acontece por meio de Jesus Cristo. Mas também o meio estabelecido por Deus para que as pessoas se aproximem de Jesus foi a pregação do Evangelho. Isto fica claro nas conhecidas palavras do apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, onde ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, versos 13 e 14. Foi para a igreja que Deus concedeu a tarefa da pregação do Evangelho, a evangelização. Cada um de nós somos responsáveis por essa primeira atividade no cumprimento da ordem de Jesus, desse imperativo de fazer discípulos. Daí, o próprio Paulo, apóstolo Paulo, afirmar que Deus nos concedeu o ministério da reconciliação. Somos embaixadores através dos quais Deus convida pessoas a se reconciliarem com Ele mesmo, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 20. Então, a primeira atividade através da qual a igreja cumpre a sua missão, portanto, é a evangelização através da pregação. Esta é uma atividade fundamental, no sentido de que o resultado dela depende das outras atividades que nós vamos ver a seguir. Atividades essas que são realizadas pela igreja no cumprimento desta missão. E esta é uma atividade com a qual a igreja, enquanto comunidade organizada, tem se envolvido desde os primórdios da existência. Uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, e um conhecimento ainda que superficial da história da igreja, principalmente da história das missões, atestam com facilidade o envolvimento histórico da igreja com a evangelização. Ao contrário do que muitas vezes costumamos pensar, ou pelo menos daquilo que costumamos fazer, a conversão das pessoas, a conversão, ela não põe um fim nesse cumprimento da missão da igreja em relação a elas. Na verdade, a evangelização e a conversão das pessoas, embora fundamentais, são apenas o passo inicial de um processo duradouro que tem continuidade imediata com a comunhão. E comunhão é a segunda atividade por meio da qual a igreja deve cumprir a sua missão de fazer discípulos. No registro feito por Mateus, que nós lemos agora há pouco, lemos que Jesus ordenou que os 11 fizessem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está no verso 19 do texto que nós acabamos de ler. Certamente essa não era uma orientação para que a igreja saia pelo mundo batizando irrefletidamente o maior número de pessoas. Não é nada disso. O batismo ele é um sacramento e como tal, ele também é um sinal que, enquanto sinal, o batismo possui tanto uma dimensão individual quanto uma dimensão pactual, uma questão coletiva. Eu vou explicar isso daí. Em termos individuais, o batismo sinaliza
a obra da regeneração realizada pelo Espírito Santo no coração do pecador. Ocasião em que nos tornamos pessoalmente participantes dos benefícios da obra de Cristo. E em termos pactuais, o batismo sinaliza o ingresso e a participação na comunidade do pacto. Ao orientar os 11 a fazerem discípulos, batizando-os em nome da Santíssima Trindade, é bem provável que, para além do ato momentâneo do batismo, Jesus estivesse em seu significado a inserção, a inserção, dos novos convertidos na vida comunitária e a sua participação eficiente nela, comunhão. A implicação disto é que a segunda atividade importante da igreja no cumprimento da sua missão é a promoção de um ambiente adequado para o desenvolvimento da vida espiritual dessas pessoas, desses convertidos. A igreja, enquanto comunidade organizada, cumpre sua missão de fazer discípulos de Jesus não apenas quando proclama o evangelho às pessoas que ainda não se renderam a Cristo, mas quando se esforça para receber e oferecer àqueles que se rendem a Ele um ambiente favorável ao seu crescimento na fé. Desta forma, a igreja, enquanto instituição, não deve ser apenas uma comunidade de proclamação, mas também uma comunidade de demonstração do Evangelho. Pela graça de Deus, portanto, a igreja deve ser conhecida simultaneamente pela pureza da sua doutrina e pela realidade de sua comunidade. Muitas vezes nossas igrejas não passam de pontos de pregação, com pouca ênfase sobre a comunidade, sobre as pessoas, sobre a comunhão. A demonstração do amor de Deus na prática é algo belo que precisa estar presente em nossas igrejas. O objetivo central desses conjuntos de princípios consiste em demonstrar o amor de Deus e a santidade dele simultaneamente. Se demonstrarmos um, mas não o outro, não apresentaremos ao mundo o caráter de Deus, e sim uma caricatura dele. Finalmente, o registro de Mateus mostra que outra atividade que a igreja deve realizar no cumprimento da sua missão é a educação. Nas palavras de Jesus aos 11, deveria fazer discípulos não apenas pregando e batizando, mas também ensinando-os a guardar todas as coisas que ele estava lhes ordenando. No verso 20 nós lemos isso. Essas palavras mostram que a educação é uma das atividades que Deus requer da igreja enquanto comunidade organizada no cumprimento de sua missão. E o princípio fundamental da inserção da educação entre as tarefas missionárias da igreja é o de que não existe um atalho para o desenvolvimento espiritual. As pessoas que são transformadas através da pregação da igreja e inseridas nessa atividade comunitária precisam receber instrução adequada para se conformarem à imagem do Mestre Jesus Cristo. E um texto que o apóstolo Paulo escreveu nos mostra essa organização. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, Paulo diz assim: "E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz,
Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, existe uma organização e essa organização tem objetivos claros. A partir do verso 12 desse capítulo 4 de Efésios, a gente continua lendo: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O texto que eu li, vou repetir, é Efésios 4, de 7 a 16. O interesse divino de que a dinâmica pedagógica se faça presente na vida eclesiástica e mostra também também tem algumas características gerais dessa dinâmica. A primeira, o fato de que ela deve ser cumprida de modo processual e organizado. Jesus não tem em mente apenas o ensino informal, aquele que acontece naturalmente no contexto da comunhão dos irmãos, mas uma atividade pedagógica intencional e refletida. E em segundo lugar, o fato de que ela é uma atividade abrangente. O conteúdo da educação é tudo aquilo que Jesus ordenou. E aí o fato de que, já partindo para o final da meditação, o fato de que o requerimento de Jesus não se limita à dimensão intelectiva. Não se trata de ensinar a decorar, trata-se de ensinar a guardar todas as coisas que Jesus tinha ensinado, guardar no coração, colocar em prática, praticar. Uma das implicações disso é que a atividade pedagógica da igreja precisa aplicar o ensino de Cristo às mais diversas dimensões e áreas da existência humana. E as considerações? Evangelizar é ensinar, no sentido de que inclui a informação de verdade sobre Jesus e sua obra. Ao mesmo tempo, evangelizar é comungar, comunhão, no sentido de que a dimensão relacional é fundamental para a comunicação do Evangelho. Comungar é evangelizar, no sentido de que a vida comunitária é uma expressão do Evangelho. Da mesma forma, comungar é educar, no sentido de que o exemplo é um meio de educação, pelo menos enquanto ilustração do ensino. Ensinar é evangelizar, no sentido de que o ensino da igreja é o ensino do Evangelho, mesmo que aplicado às diversas dimensões da vida. Ensinar é comungar, no sentido de que é na dinâmica relacional que o ensino e o aprendizado acontecem. Enfim, na vida da igreja, evangelização, comunhão e educação, apesar de terem suas definições distintas,
jamais estão separadas. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos faça entender essa mensagem, entender o papel nosso como igreja enquanto instituição. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra. Nos ajude a entender a nossa missão como igreja no sentido de organização, para que possamos cumprir a ordem que o Senhor nos deu, que é de fazer discípulos. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine e que a Tua graça esteja conosco todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, em nome de Jesus.